Olá, pessoal! Começamos mais uma live e dessa vez eu trouxe a minha parceira de trabalho, que entende muito mais que eu de todos os números e que vai falar um pouquinho com a gente. Denise, seja bem-vinda. Ó, o Colégio Lápis de Cor está entrando. Peraí que eu estou admitindo. Pronto, ela é minha cliente. Então vamos lá, começa a falar com a gente um pouquinho sobre gestão financeira para escolas, Denise. E me fala um pouco de você também antes, né, de falar da gestão. Vamos lá. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Vamos juntas aí tentar ajudar esse pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Denise Serrano e eu atuo há 25 anos já na área de gestão financeira, focada em prestação de serviço e instituições de ensino. Eu faço isso atuando mesmo, então, meu conhecimento é de quem faz na prática. E aí, o que eu gostaria de falar um pouquinho hoje, que eu acho que é muito pertinente a tudo isso, é como que você começa a organizar o seu financeiro, né? Então, acho que todo mundo se assusta um pouquinho quando a gente fala em fluxo de caixa. Fluxo de caixa é uma ferramenta de gestão, é muito importante, mas as pessoas, por falta de conhecimento, têm um pouco de receio em aprender, em falar, em tratar disso. Então, acho que esse é o primeiro bloqueio que as pessoas têm em administrar a sua gestão financeira. E o fluxo de caixa tem todas as informações necessárias para você começar a fazer essa organização. Várias outras coisas vão ser encaixadas nele, mas um bom fluxo de caixa resolve todo o problema. E deixa eu te falar uma coisa, eu fico um pouco assustada, porque como eu atendo bastante escola, eu atendo de todo jeito. Eu atendo uma escola que tem mais preparada, eu tenho uma escola que a dona da escola, o marido é contador, então ok, eu sei que essa parte está tranquila. Mas tem escolas que não têm esse subsídio, e eu já peguei escolas em que as contas da dona da escola estão misturadas com a conta da escola. Eu vejo, mesmo cartão, usa o mesmo limite, e no final das contas, ela não tem clareza do quanto ela gasta, do quanto ela ganha, ela até que tem um pouco, mas de quanto ela gasta, ela não sabe aonde, né? Eu vi também diretoras que não sabem o custo por aluno. Então, por exemplo, para uma criancinha, aquele fofinho, lindo, que eu quero que matricule na minha escola, sentar na minha carteira, quanto eu estou gastando para ele sentar ali? Elas não têm noção, aí elas acabam no afã de vender, né, no afã de fazer matrícula, botar o aluno para dentro, ela acaba tendo uma despesa, aquele aluno senta na carteira dela dando uma despesa em vez de dar lucro, ou pelo menos empatar. Elas não sabem essas contas assim que dê essa clareza para ela poder crescer, né? Investir para o futuro. Eu tenho uma cliente que eu achei muito engraçado, que eu falei assim, qual é a sua meta, né? E ela colocou lá que ela queria ganhar X, Y, Z, ela tinha noção de qual era a lucratividade dela, quanto ela queria crescer em lucratividade, não só em número de alunos, mas em lucratividade, porque muitas coisas, uma coisa está relacionada à outra. E foi muito bacana ela falar que ela perdeu. Quando ela perdeu, ela não falou assim, eu perdi um aluno. Ela falou assim, eu perdi X da minha rentabilidade. Então, ela já faz a conta em cima do fluxo de caixa. Então, me fala um pouquinho assim com essas pessoas que ainda misturam as contas, não sabem o custo por aluno, meu Deus. Na verdade, misturar as contas acontece bastante, né? O que precisa ter clareza é em relação ao seu prolabore. Quanto desse dinheiro é seu e quanto desse dinheiro é da empresa. Então, essa é a primeira divisão e a primeira informação que você precisa ter. E não tem problema você pegar todas as suas contas e pagar as suas contas com o dinheiro da escola. Desde que no final do mês você saiba que esse valor vai sair do seu prolabore. E nada mais é do que uma conta de menos e mais, que você também pode controlar no seu fluxo de caixa. Então, não tem problema você usar o mesmo cartão de crédito. É claro que hoje em dia tem vários recursos que facilitam que a gente divida isso, sabe? O mais correto
É você separar. É você ter o seu Prolabore e ter o seu cartão de crédito e ter as suas contas pagas na sua conta pessoal. E as contas da escola, o cartão de crédito empresarial, na conta empresarial. Então, essa é a maneira correta de se fazer. Mas se você ainda está engatinhando, você ainda está aprendendo, você ainda está se organizando, tudo bem você fazer tudo junto. Desde que você chegue no final do mês e seja honesta consigo mesma. Principalmente se é você mesma que faz o seu fluxo de caixa. Suas contas, Então, né? exatamente. Então, você tem que pegar o relatório do seu cartão de crédito no final do mês e dizer: não, isso é meu, isso é da escola, isso é meu, isso é da escola. E fazer essas contas e descontar esse valor do seu Prolabore. Né? O Prolabore nada mais é do que um salário e você vai conseguir administrar isso também pelo fluxo de caixa. Tudo isso dá para pôr no fluxo de caixa. Eu acho que as pessoas pegam um modelo de fluxo de caixa na internet, aqueles modelos super elaborados, Complexo. cheios, complexos, cheios de classificações, e aí elas não conseguem identificar as próprias receitas e despesas dentro daquele monte de classificação. Então, eu acho que a melhor maneira é simplificar. Monta o fluxo de caixa com a sua cara. Monta, escreve do jeito que você entende. Eu disponibilizo um dinheiro todo mês para Maria da limpeza comprar as coisas da feira. Tudo bem ser assim, mas você põe lá no seu fluxo de caixa, dinheiro da feira da forma mais simples, mas que você entenda, porque a partir do momento que você começar a entender aonde entrou o dinheiro e aonde está saindo o dinheiro, você vai perceber que eu já ouvi gente falar assim para mim: ah, mas isso é coisa pequena, eu não ponho no fluxo de caixa. Mas multiplica por 12, né? Exatamente, multiplica por 30 dias e por 12 meses. Vira um monstro. Entende? Dependendo do que é isso, isso é um gargalo que você não está enxergando. E esse gargalo é o dinheiro da sua compra, é o dinheiro da sua conta de água, é o dinheiro da sua conta de energia, que são despesas importantes e que podem estar correndo por esse gargalo que, é coisa pequena. Uma outra coisa que eu percebo também é assim, eu até tenho proposto isso para algumas escolas, e eu acho que isso tem muito a ver com gestão financeira, mas também gestão administrativa, enfim, que agora a gente está num momento dificílimo na conta de luz, é um roubo, né, a conta de luz, entendemos, no chove, enfim, tem todo um cenário, mas é hoje um custo pesado, tanto quanto uma folha de pagamento para a escola, né? E eu falei para elas, eu falei, pega os últimos 2 meses da conta de luz e faz um desafio para a equipe. Por exemplo, se nós conseguirmos reduzir 20% por mês nos próximos 3 meses a nossa conta de luz, nós vamos reverter num benefício, vamos fazer sei lá, comprar uma cafeteira e botar na sala dos professores, mas qualquer coisa que depois vire um ritmo natural da escola, reduzir esse custo. Mas tem escola que virou para mim e falou, mas eu não sei qual é o meu custo. Porque não tem a visão, não tem clareza na despesa. Tem várias coisas que você consegue negociar, não só com a equipe, mas existe a possibilidade de você negociar um aluguel. Ninguém dá atenção, você quer saber aqui? Tarifa bancária. Nossa, Ninguém verdade. dá atenção. Ninguém dá atenção. Fala, todo banco tem tarifa bancária. Experimenta negociar com seu gerente para ver se ele vai te cobrar. Olha aí a possibilidade, vive aparecendo na televisão, nas mídias aí, a inúmera possibilidade de bancos agora que não cobram tarifas X, Y ou Z, porque essa é a regra. Se você paga R$ 50 por emissão de boleto hoje, dependendo da quantidade de boleto que você emite, como funciona, entendeu? Se você negocia isso, você tem que multiplicar por 12. E parece pouco? É R$ 50. Gente, faz vezes 12. Porque lá no final é o que vai te ajudar com o teu 13º, que é uma despesa altíssima. Então, troca o pouco pelo muito, porque no final
dá uma boa ajuda. Tudo isso você consegue enxergar no fluxo de caixa. É classificar as despesas fixas, é classificar as despesas variáveis. É aquilo que você gasta todo mês e quanto você gasta todo mês. Pega a sua conta de energia dos últimos meses, faz a conta da quantidade de alunos e funcionários, porque todo mundo utiliza. Faz a quantidade de alunos e divide, vê quanto custa a sua conta de energia por pessoa que circula a sua escola. E aí você vai saber se é pouco ou se é muito. E você acha que a pessoa que não tem clareza no fluxo vai atrapalhar muito agora nesse momento de rematrícula, que ela tem que ter noção da estimativa de gasto dela para o ano que vem? Com certeza. Como que ela vai saber quanto o aluno dela precisa custar para que ela possa cobrir as despesas para o ano que vem? Como que ela sabe que despesas, quanto serão as despesas dela para o ano que vem? Fluxo de caixa previsto. Você faz hoje uma base e realiza para o ano que vem, mês a mês. É assim que funciona. Qual é o mês que você mais tem despesa na escola? Como que você economiza dinheiro hoje para pagar o teu 13º lá no final do ano? De repente, pagar o seu 13º no final do ano não é uma boa alternativa para você. Pensa que o 13º, a primeira parcela não tem data fixa, salvo alguns sindicatos. Você pode pagar em qualquer mês do ano. A segunda parcela, sim, você precisa pagar em dezembro. Quem sabe se você pagar num mês que você arrecada mais, você não pesa essa despesa lá no final do ano. Tipo em julho, concurso de férias, né? É uma hipótese. Troca uma coisa pela outra e não acumula no final do ano. Mas a pessoa só tem clareza de quando ela tem mais despesas e quando ela tem mais receitas, se ela administrar bem o fluxo de caixa. É uma questão de gestão de informação. Faz o seu fluxo previsto, que com certeza você vai saber aonde está escapando o seu dinheiro, aonde você tem que investir e aonde, de repente, está sobrando, mas você não está vendo. E aí você não consegue realocar. Eu vou te contar até um caso que aconteceu comigo. Uma escola que se ela estiver assistindo, ela vai assistir, né? Porque eu vou depois disponibilizar a live. Mas ela foi muito engraçado que ela falou assim para mim: eu sou desorganizada, eu estou angustiada porque eu sou desorganizada com as minhas finanças. Então, assim, consciência de que ela não fazia o fluxo, ela já tinha. Aí eu falei, foi a primeira coisa. Aí a minha primeira pergunta foi: as suas contas são separadas? Ela falou, não, são juntas, mas eu tenho uma noção de onde eu gasto, porque eu guardo uma coisa ou outra. Falei, tá, mas você guarda os papeizinhos, os canhotos, mandou na feira, pegou o recibo. A chata do recibo? Você é a chata do recibo? Ela falou, não. Eu falei, então, passe a ser a chata do recibo. E foi muito engraçado que ela sozinha começou a fazer as contas, eu mandei para ela um modelo que ela pediu. No final, ela fez o modelo dela, porque o meu ela não entendia. Mas ok, ela fez, e era isso que precisava acontecer. E aí ela chegou para mim na outra reunião, que eu tenho as reuniões quinzenais, né? Ela chegou para mim e falou assim: já sei onde meu dinheiro está indo. A minha escola é super lucrativa, mas eu que gasto. Eu não precisei nem falar nada. Ela que falou. Falou, eu já sei. Ainda bem. Aí eu só fiz assim, falei, Ela precisa administrar melhor o Prolabore. Aí foi isso que eu falei. Eu falei, você tem que separar para você enxergar que você está comendo dinheiro que é da escola. Aí ela virou e falou assim: eu vou ter que sentar com a minha família para conversar sobre isso. Aí ela sentou, aí o marido dela falou assim: o que houve? O que essa mentora inventou? A pessoa eu. Ela falou: olha, amor, a partir de hoje a gente vai fazer as contas separadas, o meu Prolabore é tanto e a gente pode gastar até tanto. Aí ela foi fazendo isso um mês, outro mês, e ela falou, hoje a minha escola, eu enxergo a minha escola como uma empresa lucrativa, e eu sei que eu, na minha casa, passei a ter uma despesa menor, né? E se eu quiser aumentar o meu Prolabore, o meu salário, para ter uma despesa maior na minha casa, eu vou ter que captar mais aluno. Aí eu virei para ela e falei, Mas é muito engraçado que quando você começa a montar o seu fluxo de caixa, você já vai enxergando, né, dá clareza, você consegue ver
o que você pode fazer para investir melhor, gastar menos, reduzir gasto, onde você está pecando, onde você não está. Uma outra coisa que a maioria das escolas não sabe é a nutricionista da escola. A nutricionista da escola, um dos trabalhos dela, além de fazer o cardápio, ela pode te ajudar na economia do custo da cozinha, que hoje é um ladrão de dinheiro também. Ela fala o que você pode reutilizar, como ela já faz um cardápio onde você reutiliza o resto, as sobras, no bom sentido, de um dia para o outro. Fazendo, por exemplo, vamos fazer um bolo, vamos fazer um pudim, vamos fazer uma torta, com aquilo que sobrou do dia anterior. Agora, se você não tem uma nutricionista que faça, te ajude nessa gestão, você vai estar gastando e jogando comida fora. Que é um pecado. Exato. E tem várias outras coisas. Por exemplo, eu já vi a pessoa classificar, por exemplo, a gestão de folha de pagamento. E ela coloca no fluxo de caixa somente o que ela gasta com salário. Só que um funcionário custa muito mais do que isso. Um funcionário custa benefícios, custa FGTS, custa imposto de renda, tudo isso. Então, tudo isso tem que entrar lá no seu fluxo de caixa, na linhazinha de funcionário. A escola, ela tem dois tipos de clientes, né? Eu costumo dizer que são dois tipos de clientes. Ela tem o cliente externo, que é o aluno, que você precisa investir para poder ter mais aluno, fazer sua propaganda, tratar bem o aluno. Mas ela tem um cliente interno muito importante, que são os funcionários. Porque se você não dá essa valorização do que é necessário, o mínimo necessário, é o funcionário que lida com o seu cliente externo. E os dois são os maiores custos, é o maior custo da escola versus o seu maior lucro. Então, você tem que lidar com o seu cliente da melhor forma possível, tanto os internos quanto os externos. E isso reflete no fluxo de caixa. E deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tive uma vez, eu entrei numa escola e eles estavam fazendo várias mudanças. Eu não entendia muito porquê, né? Eu estava entrando ali, eu estava tentando ainda saber onde eu estava caindo, né? Porque a gente cai nos lugares, a gente está tentando se entender. E aí foi muito legal que eu vi o processo de mudança e depois eu conversando com o gestor financeiro da escola, eu entendi o que estava acontecendo. Eles estavam fazendo várias mudanças. Eles estavam trocando as lâmpadas da escola inteira. E não é barato, mas ele explicou depois, ele tinha uma conta que mostrava que em 2 anos, sei lá, num período, você ia estar começando a ter uma redução do custo, até mesmo no investimento. Na lâmpada... tem uma lâmpada que é mais barata. LED. Eu acho que é de LED. Estavam trocando todas. Só que assim, pensa, lá era quase que nem um hospital, de tão grande que era a escola. Então, pensa você trocar a lâmpada de um hospital inteiro. Era mais ou menos isso. Aí, eles começaram a colocar uma trava na descarga. Porque como o prédio era antigo... a vazão de água. Como o prédio era antigo, a descarga vinha com muita força e tinha muita perda de água. Aí eles começaram a colocar isso. E aí, eu não sei se vocês já viram no Shopping Bay, enfim, que ou é o sensor ou é aquele negócio que se aperta para cair a água só naquela hora. Colocou sensor de luz nos ambientes que tinha menos movimento de criança, né? Então, tinha ali o sensor de luz para também ter economia. E tudo isso eles foram fazendo para justamente reduzir os custos da escola. Mas se você não sabe onde está o seu maior custo, você não sabe tomar uma providência para reduzir, né? Exatamente. E aí, o que acaba acontecendo também, Liliane, é o seguinte, precisa entender quem realiza o fluxo e quem administra o fluxo. Em que sentido? Porque, às vezes, a pessoa tem uma funcionária, ela até sabe fazer, ela tem o gabarito, ela está treinada a fazer o fluxo de caixa, porque o fluxo de caixa, veja bem, ele é uma informação que todo mundo tem que saber ler. Então, tanto você quanto a sua funcionária tem que entender o que está naquela planilha, se você tem uma funcionária para fazer. E todo mundo tem que falar a mesma língua. Então, existe um treinamento fino que precisa ser feito entre essas duas pessoas, ou 3, ou
quantas pessoas forem ler esse relatório para que todo mundo entenda a informação. Agora, qual é a diferença entre quem realiza o fluxo e quem administra o fluxo? A funcionária, ela sabe exatamente o que ela está fazendo, ela sabe lançar, ela sabe realizar, conferir e até fazer as previsões. Mas quem tem que tomar a decisão sobre o que fazer com aquelas informações, só o dono da escola. Entendeu? Então, não adianta. Eu já vi gente falar assim: quem faz o fluxo de caixa é minha funcionária. Tudo bem, tá tudo certo. Se ela é gabaritada para fazer aquilo, se vocês treinaram junto, tudo bem, mas se você não conciliar o seu fluxo de caixa, se você não conferir, se você não ler para saber que informações ele está te dando, não adianta você fazer o fluxo de caixa e mandar para a contabilidade. A contabilidade não vai fazer isso por você. Ela vai contabilizar as tuas informações, só. Agora, fazer as melhorias, saber o que daquele fluxo de caixa você consegue colher para passar as informações adiante, para fazer uma economia de água, para fazer uma economia de luz, é só você que é dono do negócio e que está sentindo no bolso. No bolso, a dor. É a dor, exatamente. Ainda mais agora que tudo aumentou. Exatamente. Hoje, tudo tem que ser economia. Tudo tem que ser economia. Como que você vai dar para o seu cliente externo a melhor experiência, que é isso que todo pai, todo responsável quer? Como que você vai oferecer para o seu aluno a melhor experiência se você não sabe o quanto disso você pode reinvestir? Também tem isso. Às vezes, a pessoa olha o fluxo de caixa e fala assim, nossa, esse mês sobrou, ufa, um dinheiro. Vou gastar tudo, maravilhoso. Sobrou o dinheiro, mas quanto disso você vai reinvestir para voltar depois? Se você não tem essa visão, se você não tem essa clareza de informação, você não consegue crescer, você não vê sobra. Em que momento você chega à conclusão que trocar todas as lâmpadas da escola é um benefício para a sua empresa? Se você não olhou lá durante um ano quanto custou a sua conta de energia, e se você não tem uma previsão de quanto você vai pagar de energia no ano que vem, como que você vai chegar a essa conclusão? De que trocar as lâmpadas pode ser mais vantajoso? Percebe? Num apertar de botão, você está jogando dinheiro fora. Literalmente. Literalmente. E é uma coisa importante. Aqui mesmo, ó, enquanto a gente conversava, eu falei de, né? E é uma coisa que você vai falar muito melhor do que eu, porque a ideia é que você comece a fazer a mentoria de gestão financeira para os clientes aqui nossos. O que acontece é justamente isso. Muitas vezes eu vejo diretora falando para mim assim, eu vou falar vou fazer um exemplo bem simples aqui. Eu tenho 2 pacotes, né, de serviço. Eu tenho um pacote que custa X mais Y se ela ficar 6 meses. E X mais Y se ela ficar 4 meses. Normalmente, o brasileiro ele é mensalista. Ele faz a conta por mês. Inclusive o pai, tá? O pai faz a conta por mês também na hora de matricular o filho. E ele pensa por mês. Ele fala, aqui tá, esse custou X e esse custa X mais Y, mas eu vou pegar esse então que é X. Mas ela não entende que se ela ficar mais tempo, ela economiza mais. Porque ela não faz a conta básica, ela não pega o valor integral, divide pelo valor e fala, o valor vai dar tanto. Eu estou pagando menos ou eu estou pagando mais. E normalmente é isso que todo mundo faz. As pessoas só contam por mês. Os pais só pensam por mês. A gente só pensa por mês. Mas a gente tem que começar a ter a prática de multiplicar por 12. Né? Então, quanto é a minha luz multiplicado por 12? Exatamente. Né? E outra, a escola, principalmente, tem que multiplicar por 12, porque a gente cobra uma anuidade dividida em 12 ou dividida em 13, conforme o seu contrato. Então, aqui a gente falou de 3 coisas, 3 ideias, para você já reduzir o seu custo. Falamos de mudar as lâmpadas, botar uma trava tanto existe para de lavar a mão quanto da descarga, e falamos do sensor de luz em alguns ambientes, né? Falamos da nutricionista ajudar na economia da sua cozinha.
Tudo isso ajuda você, na hora que multiplicar por 12, você conseguir aumentar a lucratividade da sua escola. Só que se você não faz o básico, né? Tem muita coisa que você consegue administrar sabendo quanto é o teu custo por mês, o quanto te sobra por mês. Às vezes eu pergunto para as pessoas assim, de quanto em quanto tempo você visita o seu fluxo de caixa? Gostei. Entendeu? Porque, na verdade, eu acho assim, o fluxo de caixa é o amor da minha vida. Levanta de manhã e olha para ele e fala, ai, meu lindo, hoje quanto a gente tem? Porque se você não sabe o quanto você tem hoje, como que você sabe quanto você tem em um mês? Aí não adianta você pegar lá no final do mês, depois que você já gastou, depois que você já se perdeu, depois que a conta ficou sem pagar, depois que você pegou a conta de uma coisa, o dinheiro que era investimento de uma coisa e colocou em outra, chega lá no último dia do mês e querer fazer fluxo de caixa do que já passou. Vai chorar, né? Aí não tem mais jeito, não adianta chorar pelo leite derramado. É por isso que ele tem as duas modalidades. O realizado, que é para todo dia você ir lá e olhar e realizar e dizer, as contas que eu tenho hoje são essas. E o dinheiro que eu tenho hoje é esse. Eu tenho dinheiro para pagar hoje? Eu não tenho. O que eu tenho que fazer? Entendeu? E por isso você tem o previsto, que é para você, quanto mais você organizar o seu fluxo de caixa, menos você sofre sustos. Entendeu? Porque eu conheço instituições que fazem o quê? Qual é a maior despesa, por exemplo, em relação a susto? É quando um funcionário pede a conta. Porque aí, do nada, você tem que desembolsar um dinheiro de rescisão. Entendeu? No susto. Então, no susto. Você tem, e é lei, você precisa pagar o funcionário. E aí, o que algumas escolas fazem? Quanto custa a rescisão do teu funcionário mais caro? Quanto custa? Se você tivesse que demitir hoje o teu funcionário mais caro, quanto ele custaria para você? Custa, sei lá, 5 mil, 10 mil, 15 mil, né? Cada um tem aí a sua conta, sabe quanto é. Então, esse dinheiro você tem que ter na conta, na caixinha lá da sua folha de pagamento sobrando todo mês. Porque aí você não vai ter esse susto. Mas como que você sabe se você tem esse dinheiro para colocar lá nessa caixinha ou não? Eu tenho escolas, inclusive, que fazem o quê? Elas, depois de um prazo, de um período em que o funcionário está na escola, eles mandam embora. E recontratam. Eu não sei se é com o mesmo CNPJ, não foi essa pergunta muito difícil para mim, tá? Porque essa parte realmente não é meu babado, não é RH, não é tanto meu babado. Mas elas fazem isso, elas têm é como se fosse um time, um tempo. Todo meu funcionário, quando bater esse tempo, eu vou zerar a minha conta com ele para reiniciar. E aí eles fazem isso, eles mandam embora e recontratam. É uma forma de organizar. Ela tem um limite para aquela despesa. Veja, ela tem uma organização para isso. É o jeito correto? É o melhor jeito? Não, eu não acho. Sei. Eu não acho. Cada um. Alguns profissionais até gostavam, viu? Porque era uma forma deles receberem um dinheiro antes, muitas vezes estavam até precisando, né? Ele está lá há anos na escola e precisa daquele dinheiro, e aquele dinheiro está lá guardado e ele só vai pegar quando for mandado embora e ele não quer pedir demissão. Então, a escola entra num acordo. Visão de cada um. Mas existe uma organização, percebe? Ela tem um limite e ela diz, quando eu atingir esse limite, eu tenho que zerar. Tudo bem, entendeu? Mas isso, como que ela chegou que esse seria o limite dela? Entendeu? A questão é como você organizar. Como que você dá desconto para o aluno? Como que você negocia com o pai? Como que você sabe quanto de desconto você pode oferecer para um aluno se você não sabe qual é o teu lucro, qual é a tua margem de lucro? Porque quem não tem um fluxo de caixa, quem não consegue ou não coloca as informações corretamente no fluxo de caixa, está mentindo para si mesmo. Si mesmo. É verdade. E aí está perdendo dinheiro, entendeu? Então, é uma questão de organização. Eu já ouvi a seguinte informação, assim,
Você me dá um desconto se eu te pagar os 12 meses à vista? Veja bem, a gente está falando de receber 1 ano de mensalidade no começo do ano. Eu, na minha opinião, já pensaria assim: bom, se eu aplicar esse dinheiro, quanto que esse dinheiro vai me render em 1 ano? É o desconto que eu vou dar para o pai, porque antes o dinheiro na minha mão do que o pai inadimplente. Isso é verdade. Já que ele está me dando essa possibilidade, entendeu? Mas como que você sabe quanto que é o desconto que você pode dar para ele nessa situação? Até E aí hoje. a escola dizer assim: não, eu não gosto de receber à vista, porque eu gasto dinheiro e depois falta lá na frente. Viu? 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 Isso é falta de organização. E Falta de deixa eu te falar organização. uma coisa. Eu acho assim, a gente aqui falou muito da importância de ter um fluxo de caixa, mas eu acho importante a gente fazer uma live aplicação. Ali, preto no branco, ensinando elas o beabá, o arroz com feijão, vamos fazer um a um, Isso aí. né? É lógico que não é a mentoria, que é você chegar e falar com ela e ter uma hora de reunião alinhando com ela Puxão de orelha. o pontualmente a necessidade dela. Mas é uma forma da gente dar um pouquinho mais de informação, elas terem um pouco mais de clareza, porque a gente tem as despesas fixas, as despesas variáveis, a gente tem o Prolabore, que a gente falou, a gente tem o 13º, isso é variável, não é? Até eu, de vez em quando, me confundo um com o outro. E eu acho importante a gente dar essa orientação. Sabemos que em 40 minutos, isso não é viável. Então, a gente vai chamar de aulão, vai ser um aulão de saúde financeira, gestão de caixa, entendimento das suas contas. A gente vai ver um nome bonito aqui, depois eu, como a rainha do marketing, penso num nome bonito. Perfeito. E nós vamos fazer provavelmente na próxima sexta-feira, só que vai ter em torno de 80 minutos da conta, hein? 1h20. 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 E nós vamos fazer 40 minutos, vão ser 2 links, né? Nós vamos fazer aqui pelo Zoom, vai ser 40 minutos, uma parada para beber água, respirar e volta para mais os outros 40 minutos, mas vai ser mão na massa mesmo, fazendo o tete a tete, ajudando vocês passo a passo. Eu vou liberar o link, provavelmente lá para quarta-feira da semana que vem. Vocês se inscrevem, vem para o Zoom e a gente vai dar esse aulão aí para vocês para ajudar a colocar na prática o que a gente agora está falando tão lindamente na teoria, né? Esse papel não é meu. Vai ser a D que vai fazer esse negócio. Eu vou estar junto, só dando apoio moral, né? Para vocês e para ela. Mas esse é o trabalho aí que a D está vindo. Ela está vindo agora para a mentoria para ajudar as escolas nesse quesito, porque eu não estou mais com agenda. Minha agenda está começando a ficar um pouco conturbada. E eu acho também que cada um no seu quadrado, né? A gente tem o cardiologista, tem o... Né? Cada um cuida de uma coisa. Então, eu acho que a pessoa certa, né? A gente tem que trazer os especialistas para ajudar as escolas, e a D está vindo aí para ajudar a gente. Então, quarta-feira que vem, por que eu estou falando isso, gente? Porque a gente está encerrando, nós temos 6 minutos de live. Então, nós vamos... Boa tarde. O que a Sementinha está falando? Peraí, que ela está falando aqui com a gente. Boa tarde, Sementinha. Boa tarde, Sementinhas, né? É tão bonitinha a sementinha. Então é isso, gente. A gente vai estar disponibilizando na quarta o link pro aulão. Eu vou divulgar, fazer tudo beabá que eu faço toda vez, para vocês terem, só que vai ser um pouquinho mais comprida. Gostaria de saber sobre a consultoria. Então, na verdade, a Lápis de Cor já é minha cliente, inclusive. Nós estamos trazendo agora um perfil de mentoria um pouco diferenciado do que eu já faço. O que eu faço é muito focado em gestão e marketing. Falo um pouco da parte financeira, mas eu não aprofundo tanto quanto a D vai aprofundar. A ideia, então, é que a gente agora traga a mentoria, que é um trabalho que a gente faz com encontro uma vez a cada 15 dias, com a diretora da escola. Um encontro de 1 hora e meia, normalmente é 1 hora. E nele a gente vai fazendo um conta-gotas um pouquinho do que tem que ser feito para ajudar a escola a crescer, a ser uma escola melhor,
tanto no aspecto pedagógico, quanto na parte de marketing, de captação de alunos. E aí agora a gente tem o perfil do cliente Diamond, que nada mais é do que o cliente diamante. Os meus clientes que estão comigo, eu também vou começar a ofertar para eles. O cliente diamante vai ganhar 2 especialistas. Ó, não dá, minha mão não vai aí. Pronto. Vai ganhar 2 especialistas. Então, nesse encontro quinzenal, ele vai ter o encontro comigo em uma quinzena, em um dia dos 15, né? E o outro vai ser com a D. Então, a gente vai ter um pacote de 6 meses. E nesse pacote, a gente vai te ajudar a melhorar no quesito escola, na parte pedagógica, na parte de inovação, na parte de gestão mais focado não na gestão administrativa, não na gestão financeira, mas na gestão no aspecto geral comigo. E vai ter aí uma especialista na parte financeira, porque eu percebo que a escola muitas vezes não cresce por causa disso, porque necessita dessa ajuda. Então, a gente, no cliente Diamond, ele vai ter 2 especialistas, e vai conversar com uma a cada vez por mês, e esse é o perfil. Se você tiver mais interesse, é só chamar a gente no WhatsApp e eu passo o valor desse pacote Diamond, que é esse novo pacote que a gente está trazendo aí para ajudar as escolas, principalmente nesse momento em que a gente está com uma inflação bombástica, com a luz batendo no teto, né? A luz batendo todo... Gente, gasolina dá até dó. Dá vontade de começar a andar de bicicleta, para ser mais saudável. Porque tá um absurdo. E a gente... tá bom, entre em contato com a gente. É Sementinhas que tá falando comigo. Pode entrar em contato. Eu vou salvar essa live, vou disponibilizar para as pessoas, até para elas entenderem um pouquinho da importância do fluxo, para conhecerem um pouco a Denise, né? Conhecer ela. Ah, Raquel. Tá bom, Raquel, pode entrar em contato. Fala comigo. Eu acho que eu te mandei o link no WhatsApp. Acho que você já tem meu WhatsApp. É só você me dar um oizinho lá, a gente conversa. Então é isso, gente. Estamos nos despedindo, 3 minutos. Dê, pode falar o finalzinho aí e chamar a galera para a live da semana que vem. Na verdade, o que eu gostaria de sugerir para a gente fazer essa live da semana que vem é que as pessoas anotem as dúvidas, quem tiver como enviar aí para a Lili, de repente alguma coisa que já está pertinente, não sabe como resolver. Vivendo, né? Já está vivendo, e aí a gente já tenta suprir isso na live, se for alguma coisa mais simples. E também separar, adotar as suas receitas e despesas. Aquelas que você gasta assim e nem percebe. Anota num caderninho, que a semana que vem a gente vai precisar delas. Vai precisar, e aí já ajuda, né? Você já vai pensando para ir colocando em prática. Pega papel e caneta. Exatamente. É isso mesmo. Eu já falo, gente, apesar de que toda diretora ama o papel e caneta. Pega o papel e caneta. As canetas coloridas. Sim, até para ir botando com marcador, que eu acho o máximo. Exato. E vamos fazer o seu fluxo, pelo menos no básico a gente vai ajudar. Agora, numa questão mais profunda, a gente realmente tem que fazer os encontros para a gente poder ver a sua necessidade, a realidade da sua escola, com a pessoa certa, que não sou eu. Não sou eu. Eu ainda bem que eu estou passando essa bola, literalmente, para a Denise. Então é isso, meninas. Eu agradeço a presença de todo mundo. Obrigada. Então, fica o convite. Eu é que agradeço. Fica o convite. Nós vamos lançar a live do aulão para sexta-feira que vem. Faça a inscrição. Vem, aprenda, porque essa live a gente, não sei se eu vou guardar ela depois, não. Tá bom? Boa tarde para vocês e um ótimo final de semana que a gente merece. É isso mesmo. Um bom final de semana para todo mundo e até semana que vem. Um beijo. Beijo, Dê. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada. Lápis de cor, sementinhas, Raquel. Beijo. Obrigadão. Tô indo. Tchau.